Glória a Deus, graça e paz. Graça e paz de novo. Eu vou estar lendo lá em Êxodo, no capítulo 12. Tá todo mundo animado, todo mundo comeu bastante chocolate, tá até com o olho estatalado de tanta açúcar no sangue. Então sono é o que não se tem hoje aqui. Eu quero estar falando com você hoje a respeito da Páscoa. Não existe uma outra possibilidade para o dia de hoje, mas eu quero falar com você a respeito da Páscoa de verdade, não é da Páscoa do comércio, nem da Páscoa da tradição. Eu quero te falar da Páscoa de Cristo. E essa Páscoa que nós vamos falar hoje aqui, ela fala a respeito de um novo começo. Provavelmente, se você já deve ter ouvido, né? A gente vive numa liturgia, numa história onde tem um coelho da Páscoa e tem o ovo de Páscoa, e lá no fundão da história as pessoas falam assim, não, mas o real sentido da Páscoa é que Jesus ressuscitou. E aí o sentido da Páscoa é porque o ovo, né, significa abundância e tal, e o coelho não sabe lá o que ele significa. E é interessante que isso é uma das coisas que acontece com tudo. Se você parar para pensar, todos os feriados santos que nós vivemos são feriados que são todos bagunçados, né? Que perderam o seu significado. Você fala de Natal, já não tem mais a respeito de Deus, já não tem mais nascimento de Jesus, tem Papai Noel. Você fala de Páscoa, já não tem mais nada a respeito de ressurreição de Cristo, tem coelho de Páscoa. Então você percebe que com o passar do tempo, as coisas elas vão perdendo o seu real significado, o seu real sentido. E se a gente não precisa ir muito longe para perceber o quanto que isso se modificou e quanto se afastou da realidade que Deus ele pretende para nós aqui. E o quanto nós acabamos perdendo pelo fato de nós não entendermos o que Deus está querendo fazer. É interessante se pensar que essa questão dessa Páscoa que a gente vive hoje, com esse crivo do ovo de Páscoa e do coelho de Páscoa, acabou se tornando, como todas as outras festas santas, que, assim como são faladas, acabou acontecendo um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? É quando acontece união de duas crenças. Então, quando você volta lá atrás, eu não vou pregar a respeito do coelho da Páscoa, pode ficar sossegado, mas não tem como a gente começar a falar a respeito da Páscoa de verdade, sem explicar como que ela chegou na onde ela está hoje. E se você pega lá desde a época que a Roma dominava o mundo, e que a religião apostólica romana era a religião do império, então o que acontecia? Eles implantavam a religião deles em cima das outras culturas, ou seja, eles dominavam um povo, e para que eles pudessem governar sobre aquele povo, a primeira coisa que eles faziam era incutir a religião deles, que era a religião católica. Assim como no Brasil foi colonizado, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar fazer os índios virar católicos. E como o império era muito grande, praticamente a nível mundial, dominava praticamente o mundo inteiro, então você percebe que de todas essas festas tem elementos de vários lugares diferentes e de povos que nem existem mais. Por exemplo, a deusa que é utilizada como a deusa da Páscoa aqui, para você ter uma noção, ninguém nem se ouve mais falar, porque é uma sociedade que acabou, que não existe mais. Mas essa deusa, ela era uma deusa da fertilidade, que era cultuada na época onde passava do inverno para a primavera. Então, pelo fato de que a gente saiu de uma fase de escassez e agora a gente está indo para uma fase onde vai ter colheita, vai ter prosperidade, então se cultuava essa deusa como a deusa da fertilidade. E essa deusa, por incrível que pareça, até hoje, essa deusa se chama Esther, e Páscoa em inglês se fala Esther, já pelo fato de que é baseado na história dessa deusa da fertilidade. E outras línguas do alemão e principalmente na Europa usam muito mais esse contexto. A gente aqui do lado ocidental, a gente ainda tem essa questão da Páscoa mais ligada ainda com o cristianismo, mas se você for para o lado da Europa, é muito mais disseminada essa Páscoa com relação à fertilidade, a deuses estranhos e tal.
Então tem essa questão desse sincretismo que acabou. O que acontecia? As pessoas elas eram obrigadas a confessar a religião. Então, por mais que você não quisesse, você tinha que falar que você era católico. Aí o que as pessoas faziam? Elas viviam uma falsa religião. Elas falavam, tá bom, eu sou católico, já que eu tenho que ser obrigado, mas eu vou continuar fazendo as coisas que eu fazia na minha religião antiga. Eu vou continuar confessando e praticando os mesmos costumes que eu fazia antes. Então acabava por ter essa aglomeração de costumes, trazendo costumes de uma religião daqui, de outra dali, porque as pessoas elas simplesmente, nominalmente se denominavam católicas, mas continuavam ainda trazendo seus costumes para dentro da religião, e devagarzinho essas coisas foram modificando o real sentido das coisas. E daí a gente foi indo, a princípio era só um ovo de galinha pintado, e depois surgiu a parte do mercantilismo, do capitalismo, e aí apareceu o chocolate, que todo mundo adora chocolate, né? O chocolate, ele se a gente for falar a respeito de capitalismo, a respeito do potencial que o chocolate tem, eu acho que não tem algo melhor para eles terem associado do que o chocolate, né? Todo mundo gosta de chocolate. E o chocolate ele é uma substância que tem muito a ver com esse tempo que nós vivemos hoje. Porque ele proporciona um prazer imediato e ele libera hormônios dentro de nós que nos fazem sentir uma alegria repentina, nos fazem sentir satisfeitos. Então ele tem muito a ver com essa época, né? Com essa necessidade que nós temos desse prazer imediato, de se sentir felizes, nem que seja por um instante. A questão da cafeína que te faz querer comer mais e mais e sem parar. Então tudo isso tem muito a ver com essa época que a gente vive hoje. Mas lá em Êxodo, no capítulo 12, nós vamos encontrar a real história da Páscoa. Eu vou estar lendo lá até o versículo 14, e você pode acompanhar aí. Lá no verso 1 diz assim, Êxodo 12, a partir do número 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Pois, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão da carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa. E essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Eu não sei se você já viveu na sua vida algum momento onde alguém pagou alguma coisa para você. Onde você, de repente, estava em algum estabelecimento e quando você chegou para pagar, alguém falou assim, já pagaram a sua conta, né? Ou de repente, você foi convidado para alguma coisa, aí você todo apertado, pensando, meu Deus, é agora, né? Como que eu vou fazer para pagar? E na hora que vai chegar, na hora do vamos ver, a pessoa fala, não, pode deixar. Eu vou pagar para você. Eu que te convidei, eu vou pagar para você. E é exatamente isso que é o sentido da Páscoa. Fala a respeito
O próprio nome em si da Páscoa, ele já fala a respeito disso. A Páscoa no hebraico aqui que a gente acabou de ler é Peshá. Peshá significa passar por cima ou passar em cima. Tanto é que em inglês também existe uma outra tradução que é passed over, que significa passar em cima, exatamente passar em cima. E serve para duas possibilidades que aparecem nesse trecho que a gente acabou de ler aqui. Uma delas fala a respeito dos hebreus estarem passando o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. Então ele está passando nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. E passar por cima fala a respeito do anjo da morte que passava por cima das casas, assim como ele também cita aqui. E as casas que tinham os umbrais pintados por sangue não eram visitadas pelo anjo da morte. Ou seja, tinha um sinal da proteção de Deus. E é interessante que o próprio Deus ele fala assim: e a casa que eu ver que está pintada com sangue, essa eu não entrarei. Ele fala eu ver, não é mais nem a respeito do anjo, não é a respeito do anjo destruidor, é eu que vou ver a casa que está pintada com sangue. Então o próprio nome ele já nos dá um entendimento a respeito do que é a Páscoa em si. E é interessante de se pensar a respeito disso, porque quando a gente fala a respeito de Velho Testamento, a gente está falando a respeito de uma sombra de coisas que ainda estavam por vir. E se você pensar a respeito de Bíblia, a Bíblia sempre é assim. Sempre acontecem histórias lá no passado que às vezes ficam meio sem entender, meio esfumaçadas, aí vai mais pra frente, aí Deus começa a revelar um pouquinho mais, aí lá na frente Deus revela e você consegue entender, e quanto mais você vai prosseguindo em conhecer a Deus, mais você vai compreendendo qual que é o plano por trás de tudo isso. Eu não sei se você já parou para pensar, mas houve morte lá desde o Éden, desde o jardim do Éden já teve morte, porque a Páscoa fala a respeito de você receber de alguém algo que você não merece. A gente fala muito a respeito de graça. E a Páscoa tem tudo a ver com isso. A Páscoa fala a respeito de eu não receber a punição que eu merecia e muito pelo contrário, alguém pagar a minha conta. Quando nós vamos lá para Adão e Eva, o primeiro exemplo de Páscoa que nós vamos ver na Bíblia, a palavra de Deus diz que eles pecam contra Deus. E eles, sem saber o que fazer, se sentindo nu diante da presença de Deus, porque agora eles conseguem enxergar suas infrações, eles conseguem enxergar os seus delitos, eles têm vergonha, eles têm medo, eles não conseguem se apresentar diante de Deus da forma que eles se enxergam. E a palavra de Deus diz que eles preparam para eles mesmos folhas de figueiras e eles amarram em volta da cintura como se eles estivessem tentando resolver o problema. Eu estou tampando a minha nudez, eu estou resolvendo a minha questão com Deus. E a palavra de Deus diz que ao Deus ver a situação daqueles dois bobinhos, sem saber o que fazer diante daquela nova situação que eles estavam vivendo agora, Deus, ele pega um cordeiro, ele mata aquele cordeiro, e agora ele veste aqueles dois com a pele do cordeiro. Ou seja, nesse exato momento a gente vê o primeiro sinal da Páscoa. Pessoas que deveriam receber uma punição, mas que ao invés delas serem punidas, um cordeiro derramou o seu sangue para cobri-las, para literalmente cobri-las. Essa palavra prechar, ela fala a respeito de passar por cima, e passar por cima também tem o sentido de cobrir. Então eles foram cobertos, ou seja, houve uma Páscoa ali sobre a vida deles. A partir daquele momento eles puderam continuar a vida deles, porque houve alguém que deu a vida por eles, que derramou o sangue por eles, para que eles pudessem continuar vivendo conforme a gente acabou de cantar aqui. Aí a gente chega agora no Egito. O povo está em cativeiro durante mais de 400 anos, nós conhecemos bem a história. Deus levanta um libertador e Deus fala a Moisés: chegou a hora de você libertar o meu povo. Nós conhecemos as histórias desde criança, as 10 pragas, e a palavra de Deus, conforme a gente acabou de ler aqui em Êxodo 12, Deus ele começa a falar com o povo a respeito de como eles vão agir para que eles consigam ser libertos do Egito.
E é interessante que a primeira coisa que Deus ele começa falando já no versículo 2, eu não sei se você percebeu, mas ele está falando a respeito de um novo ano. Ele está começando um calendário do zero. Eles não eram um povo no meio do nada, muito pelo contrário. Eles eram um povo que estavam dentro da maior nação daquela época, da maior potência daquela época, quando se trata de estrutura e quando se trata também da questão de ciência. Então os egípcios, eles eram avançados nessas coisas. Então sim, eles tinham um calendário. Eles tinham um tempo próprio. Só que Deus ele fala assim, a partir de agora, vocês vão começar a contar um calendário do zero. E esse vai ser o primeiro dia desse novo ano, da nova vida que vocês vão receber. Está no verso 2. E é interessante que esse novo ano, esse novo início que Deus ele propõe para eles, fala a respeito da mesma coisa que Jesus ele propõe quando ele chega lá no templo e que Isaías propôs lá em Isaías 61, né? Eu proponho um ano aceitável. Jesus ele chega diante do templo e ele fala assim, e é chegado o ano aceitável do Senhor. Por quê? Porque Jesus ele chega para trazer a Páscoa lá na frente. Jesus ele também chega, ele é o Cordeiro Pascual, na verdade, né? Ele não é simplesmente a Páscoa, ele não é simplesmente aquele que traz a Páscoa, ele é o Cordeiro Pascual. E Jesus ele chega e fala assim, eu vim para pregar o ano aceitável do Senhor. Exatamente esse novo ano, esse ano de recomeço. É isso que Deus ele está propondo para aquele povo. Ele está falando assim, eu não sei se vocês estão entendendo, a gente está começando do zero. A gente está começando tudo de novo. E a partir de agora, ao contrário do que vocês estavam vivendo até então em cativeiro, de acordo com aquilo que esse povo mandava vocês viver, agora vocês vão viver um ano aceitável do Senhor. No verso 4, você percebe que Deus ele deixa bem explícito a respeito da necessidade do cordeiro para uma família. E é interessante que ele fala que um cordeiro é suficiente para a família. Não que a família seja suficiente para o cordeiro, mas sim que o cordeiro sempre é suficiente para a família. E ele fala, se vocês não derem conta de comer um cordeiro sozinho, então se juntem com seus vizinhos. E ele fala a respeito da suficiência do próprio cordeiro. Conforme lá em Colossenses no capítulo 3, no verso 11, fala que Cristo é tudo em todos. Ele é suficiente. O cordeiro é suficiente. Ele é suficiente para a sua casa, ele é suficiente para os seus amigos, ele é suficiente para a sua cidade, ele é suficiente. Assim como o Fernandinho declara, nada além do sangue. Nós não precisamos de nada, ele é suficiente. Lá no verso 7, ele fala que é necessário que as pessoas elas passem, ou seja, elas unjam os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro. E isso é muito importante de se falar, porque Deus ele não fala a respeito de uma conduta, Deus ele não fala a respeito de uma cerimônia, ou a respeito de pessoas boas ou pessoas más, ou pessoas que serviram ele ou que deixaram de servir. Ele fala simplesmente, a casa que estiver com o sangue aspergido nos umbrais da sua porta, ali a salvação. O simples fato de você acreditar que pegar o sangue do cordeiro e passar na sua porta, ali já há salvação. Eu não estou falando para você que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que pagar a penitência, que você tem que ir não sei na onde, que você tem que conquistar não sei o que. Eu estou falando simplesmente que a casa que tiver o sangue passado na porta já há salvação. Se houver algum egípcio espertinho e que tiver ligado no que está acontecendo depois de tanta praga assim, meu Deus do céu, vou começar a prestar atenção no que esse Deus de Israel está falando, porque eu prezo pela minha vida. Se houver algum egípcio que estiver entendendo o mistério e pintar a casa dele também, ali é salvação. Porque ele não fala assim, isso aqui é uma mensagem para os hebreus, isso daqui vai funcionar simplesmente para aquele que eu escolhi a dedo. Não, ele fala, aquele que pintar já está salvo. É simplesmente isso. É conforme a gente pregou aqui alguns dias atrás, a mensagem do evangelho ela é simples. É uma mensagem simplesmente de crer e obedecer. É simplesmente eu andar mais por aquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus do que por aquilo que eu estou vendo.
O Evangelho, ele me convida a andar em cima das palavras de Deus e não em cima daquilo que eu estou vendo. Porque se você parar para pensar, segundo aquilo que essas pessoas estavam vendo, é loucura. Eles estavam presos. Eles estavam cativos há mais de 400 anos. O que te faz pensar que por algum motivo, depois de tanta praga, agora vai ser liberto? O que dá a entender para essas pessoas tão sofridas que quanto mais Deus apertava Faraó, mais Faraó apertava a situação sobre eles, mais Deus punia aquele povo, a ponto deles falar: Moisés, larga a mão desse negócio, porque ao invés de você ajudar, você está mais atrapalhando. O que te faz pensar, segundo aquilo que eles podiam ver, que agora dessa vez ia funcionar? É melhor não pensar. É melhor não tentar entender. Porque se nós formos tentar viver a nossa fé de uma forma racional, de uma forma de acordo com aquilo que nós estamos vendo, então já não existe mais fé. Agora eu já estou agindo segundo os meus instintos e não segundo a fé. Porque a fé fala a respeito de eu acreditar naquilo que eu não vejo. A minha porta, os meus umbrais selados com o sangue do Cordeiro são bastante para determinar a sua proteção sobre mim. Lá no verso 11, ele fala a respeito da maneira como se portar diante dessa festa. Eles estavam festejando, eles estavam fazendo um culto de ação de graças a respeito de uma graça que eles nem tinham recebido. Eles estavam se portando como se eles já tivessem alcançado algo que nem existia ainda. Ele falou assim: comam depressa. Já esteja com a bota nos pés. Já esteja com a roupa de viagem e com a mala pronta. Esteja com tudo no jeito. Com os animais amarrados. Com tudo que você precisa. Com seus pertences, com tudo embalado. Esteja com tudo no jeito. Coma com pressa. Não dá tempo nem de levedar o pão. Faça o pão sem fermento, porque não dá tempo de esperar o pão levedar. Isso é ação de graças. Deus, ele nos ensina a respeito de como eu trazer à existência aquilo que não existe. Porque eles estavam festejando uma vitória que eles ainda não tinham. Eles estavam se portando como se eles fossem viver alguma coisa que até então eles não tinham certeza se podia acontecer ou não. E se nós fôssemos olhar essa situação, nós falaríamos: isso é loucura. E se isso não der certo? Fala que você não pensa isso. E se não der certo? O que o Faraó não vai aprontar com a gente dessa vez? E se não funcionar? E se Deus matar os primogênitos e mesmo assim ele não libertar a gente? Ele mata todo mundo. Você já parou para pensar nisso? Que a gente sempre fica pensando na negativa? Que isso fala muito a respeito do tanto que a gente conhece a respeito de Deus? Porque se nós conhecêssemos o Deus a quem a gente serve, não sobraria espaço para dúvida. Se nós conhecêssemos o poder criador desse Deus, se nós entendêssemos com quem que a gente está lidando, não sobraria lugar para dúvida. Ele simplesmente falaria e eu faria. Ele simplesmente me mandaria e eu iria. Eu simplesmente estaria sujeito às suas ordenanças. Por quê? Porque Ele é Deus. E isso já basta. Isso já é o suficiente. Nós precisamos tirar lições a respeito disso daqui. Nós precisamos começar a entender que Deus, ele só vai abrir o mar na hora que você coloca o cajado lá. Não adianta você ficar desesperado: ai meu Deus, e agora? E eu não tenho para onde fugir. Aí Deus, ele vira e fala assim: você não está entendendo, a ordem é marchar. Deus, ele usa muito essa linguagem militar. E qualquer pessoa que tem um conhecimento militar, ele entende o Velho Testamento de uma forma muito mais intensa. Assim como pessoas que têm uma linguagem de direito mais apurada, entendem o Novo Testamento de uma forma mais intensa.
Porque qualquer militar sabe que até a segunda ordem você não pode abandonar o seu posto. Se ele falou que é para marchar, então enquanto eu não recebo uma segunda ordem, então eu preciso marchar. Ah, mas tem água agora na minha frente, então você vai marchar por cima da água, mas se ele não te mandar parar, você não vai parar. Só que nós, na nossa insensatez, na nossa pequenez, na nossa falta de fé, nós esperamos que a gente chega e o mar, ele abre sozinho. Por quê? Porque se não tiver aberto, então não é de Deus. Porque para mim, aquilo que é de Deus, eu saio deslizando, eu não preciso nem me esforçar. E a gente não sabe até hoje, a gente não consegue compreender que o trabalhar de Deus, ele vem no processo. Que ao tempo em que eu quero chegar no meu objetivo, Deus quer que até que eu alcance o meu objetivo, eu esteja preparado da maneira que Ele quer. Ele quer que eu esteja aprovado em todos os processos que Ele me submete. Porque mais importante do que chegar na terra prometida, é eu chegar lá de acordo com a mentalidade que Ele desenhou para mim chegar. Não adianta de nada eu chegar na terra prometida com a mesma mentalidade de escravo do Egito. Não adianta de nada para Deus. Ele fala assim, gente, vocês não imaginam o plano que eu tenho na vida de vocês. O plano que eu tenho na vida de vocês é que vocês sejam reis. Vocês não estão entendendo. Sabe uma nação que tem um rei? Eu estou falando de uma nação que todo mundo é rei. É esse o plano que eu tenho para vocês. Só que o povo falava assim, não precisa disso não. Com a mentalidade ainda de escravo do Egito, não. Só leva a gente para a terra, tá bom já. Não tem leite e mel? Leva a gente para a terra, tá bom. Não precisa de rei não. Deixa a gente ser escravo mesmo. Mas pelo menos tendo uma terra que tem alho poró para a gente comer, tem cebola, tem batata, tá bom. Aí Deus falava, vocês não estão entendendo. Eu desenhei uma nação de reis e sacerdotes. Eu não estou simplesmente colocando um ambiente propício para vocês. Eu quero que vocês se tornem esse ambiente. E nós, conhecedores da história como somos, enquanto toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, não morre ali no deserto, ninguém entra na terra prometida. É interessante você parar para pensar que é 400 anos, né, gente? Me perdoe a palavra, mas é ano pra caramba. Em 400 anos já morreu gente, já nasceu gente, já o vô já viu o neto, já viu o bisneto, o vô já morreu, o bisavô já morreu. São gerações que nasceram e morreram dentro daquela prisão. Você tem noção do que é isso? 400 anos é quase a idade de Brasil. É muito tempo. É muito tempo. E o que acontece, Júnior? O que acontece é que é necessário que, assim como lá em 1 Coríntios, lá você vai ver Paulo ele explicando agora a ceia. E o que tem a ver agora a ceia com a Páscoa? A ceia é a nossa Páscoa. Se você vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo ele está falando a respeito daquilo que ele recebeu do Senhor. E dessa forma eu também ensino para vocês. Que na noite da Páscoa, aonde ele foi traído, enquanto ele celebrava a Páscoa com os seus discípulos, ele ensinava como devia ser a liturgia, como deveria ser a cerimônia. E a Páscoa de Cristo, ela trazia um sentido da inauguração de uma nova aliança. É um novo tempo, uma nova aliança. Eu não sei se você já parou para pensar em Jesus, ali com seus discípulos, tomando aquela última ceia, e ele fala assim: esse pão é minha carne, esse cálice é o meu sangue. Eu não sei se você já parou para pensar na conotação, no sentido que esse negócio tem.
para aquelas pessoas, judeus, é inadmissível você falar para um judeu a respeito de comer carne humana e a respeito de beber sangue, que dirá tocar em sangue. É inadmissível. O que Jesus está propondo agora é o encerramento de um tempo onde eles eram judeus, para começar uma nova aliança. Isso é inadmissível para um judeu. Você falar que ele vai comer o corpo de Cristo e beber o sangue, judeu nenhum aceita uma coisa dessa. Ele fala, nós somos proibidos desde a época de Moisés de tocar em sangue, que dirá beber o sangue de outra pessoa. É por isso que o que Jesus ele propõe é uma nova aliança, um novo tempo. Já não é mais a respeito da religião judaica. Agora ele traz a nova aliança diante de nós. Quando João Batista ele vê Jesus se aproximando do rio, ele fala assim, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou o Cordeiro Pascual. A gente não precisa mais fazer sacrifícios. A gente não precisa mais levar o nosso cordeiro lá diante do sacerdote para ele fazer um holocausto pela gente. O cordeiro está presente aqui. A inauguração de um novo tempo. E o que acontece para esse povo hebreu dentro do Egito sendo liberto agora? Depois de tanto tempo se aculturando e vivendo no meio dos egípcios, por mais que eles tivessem sangue de hebreu, por mais que eles tivessem nome de hebreu, e por eles terem até histórias que contavam a respeito do seu povo antigo, dos patriarcas, eles tinham aculturado dentro de si a nação egípcia. O Brasil é um país enorme, e nós temos várias culturas dentro do nosso país. Se você for lá no sul, você vai ter uma cultura alemã lá. Tem pessoas que são descendentes de alemão. E eles preservam os costumes da Alemanha. Só que eles são brasileiros. Entendeu? Eles são brasileiros, eles falam em português. Muitos são casados com pessoas que não são alemães, que são brasileiros mesmo. Se você for lá em São Paulo, tem o bairro da Liberdade. Japonês para tudo quanto é lado. Só que esses japoneses também são brasileiros. Apesar deles terem nome de japonês, deles terem o conhecimento da cultura japonesa, eles são brasileiros. Eles nasceram aqui no Brasil. E da mesma forma acontecia com esses hebreus que nasceram dentro do Egito. Por mais que eles fossem hebreus, eles estavam praticamente interligados com aquele povo. E o Egito, eu não preciso explicar a respeito disso para que você saiba que é uma das nações que mais deuses tinha. E muitos hebreus acabavam aceitando esses deuses. Um dos costumes que é interessante de você saber, e que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, os egípcios eles tinham um costume de, na porta da sua casa, eles escreverem uma oração para um Deus protetor. Como que se através dessa oração nenhum mal pudesse chegar dentro daquela casa. Então isso era tão comum que você não se assustaria se você passasse na frente da casa dos hebreus e visse escrito lá a oraçãozinha no portal da casa deles também. 400 anos é muito tempo. E essas coisas que para nós a gente fala, meu Deus, né? Discrepante isso, impossível, o povo de Deus não pode fazer isso. Gente, é muito tempo. Chega uma hora que se torna normal. Chega uma hora que é comum. Aí Deus ele chega e fala assim, agora, para viver esse novo que eu estou propondo, vocês precisam pegar o sangue do Cordeiro e passar nos umbrais das portas de vocês. Em outras palavras, vocês vão cobrir essas orações, vocês vão cobrir
essas crenças, vocês vão cobrir essa devoção que vocês tiveram até então com o sangue do Cordeiro. Então eu acabo entendendo que para que Deus ele venha restaurar a identidade desse povo, é necessário que esse povo ele venha abdicar de muita coisa que ele vem carregando até agora. Eu começo a entender que a Páscoa de Cristo, ela não simplesmente fala a respeito da inauguração de um novo tempo para a minha vida, mas ela também me incita que para viver o novo de Deus, eu preciso abrir mão do velho. Para viver aquilo que Deus ele está me mostrando agora, eu preciso abrir mão de coisas que eu venho arrastando. Coisas que muitas das vezes eu acreditei durante muito tempo. Coisas que muitas das vezes eu me agarrei naquilo durante muito tempo. Assim como nós começamos falando aqui a respeito da tradição da Páscoa, dos ovos de Páscoa e desse tipo de coisa, são coisas que nós viemos arrastando durante o tempo. Se tornou comum para a gente. Talvez se você chegasse num cristão lá da igreja primitiva e falasse para ele a respeito do que a gente vive hoje, ele falava, não, é impossível. Cristãos fazendo isso? Impossível. Mas assim como aquele povo hebreu que já estava há mais de 400 anos vivendo e revivendo essa situação, para a gente é normal. É normal a gente trocar o sacrifício de Cristo, a Páscoa, o vestir de Deus sobre Adão e Eva, o sacrifício de Cristo, o ano aceitável do Senhor, por um coelho da Páscoa e por um ovo de chocolate. Se torna aceitável. Se torna aceitável eu trocar o nascimento de Cristo, a nova era que começa do calendário, por um Papai Noel que vai me presentear se eu for bom ou se eu for mal e coisas desse tipo. Se torna comum. Por quê? Porque nós crescemos inseridos nessa cultura. Então você não vai estranhar nada disso. Você vai achar comum. Só que é necessário que nós estejamos sempre presos às nossas origens. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, ele fala assim: e deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Se eu quero viver aquilo que Deus ele prepara para mim, então eu preciso deixar para trás as coisas que para trás ficaram. O que Deus está demandando dessa época? O que Deus está precisando agora? Porque a gente falou aqui a respeito de pelo menos 3 tempos diferentes. A gente falou a respeito de 3 níveis de consciência diferentes. E nós, se formos falar, nós estamos num 4º nível de consciência. Em comparação ao tempo de Cristo, ao tempo dos hebreus e ao tempo de Adão e Eva. Temos entendimento bastante para saber o que nós precisamos deixar para trás. O tempo da Páscoa não é um tempo de eu me empanturrar de chocolate. Não é um tempo de eu abrir mão da minha dieta e falar, hoje pode. O tempo da Páscoa, ele fala a respeito de um nível cíclico, onde eu paro aqui, e aqui eu preciso rever os meus conceitos, rever a minha aliança com Deus e perceber se eu estou indo para frente, eu só estou voltando para trás. Porque realmente, o tempo da Páscoa, esse tempo aqui, onde eles começaram o primeiro mês do ano, fala a respeito de acabar um tempo estéril, um tempo de frio, e começar um tempo de primavera. A Bíblia fala a respeito disso. Por quê? Porque é isso que Deus ele pretende para nossas vidas. Deus ele pretende acabar com o tempo de esterilidade, o tempo contraproducente, para que você comece a viver o novo de Deus, para que você comece a transbordar. A intenção de Deus nunca foi, e na verdade Ele nunca criou, nada que fosse estéril, nada que fosse por nada. O sábio Salomão ele fala que tudo que Deus criou debaixo do céu tem um propósito. Você tem um propósito. E talvez se você não está vivendo esse propósito,
é porque você ainda não entendeu que você está segurando muita coisa e que o que Deus está te dando é muito maior, que você não consegue pegar com uma mão só. Então é necessário que eu jogue no chão tudo aquilo que já não está mais servindo, para que eu abrace o novo. Que eu perca o medo de me atirar naquilo que Deus está falando e simplesmente confio naquilo que Ele fala. Deus, será que eu posso ir? Só vem. Se Ele está falando para vir, então vem. Eu não preciso de sinais, eu não preciso fazer contas, eu não preciso ler o jornal, eu simplesmente preciso entender aquele que me fala. Viver por fé fala a respeito disso. Você já imaginou se aqueles hebreus eles olhassem para trás e falassem, cara, quer saber? Eu vou ficar aqui no Egito mesmo, larga a mão desse negócio aí. Você já imaginou se eles chutassem o pau da barraca por causa do medo? Essa história que a gente conta hoje, essa Bíblia que a gente tem hoje, não teria. O que Deus ele tem para nós é muito maior do que aquilo que nós conseguimos ver. E nós estamos simplesmente a uma decisão de viver uma vida totalmente diferente daquela que a gente está vivendo. Eu gostaria de chamar o grupo aqui para a gente cantar mais uma vez esse hino que fala a respeito de que agora eu posso ver. Talvez você ainda não tinha tido esse insight aí a respeito da Páscoa. E o seu dia foi muito mais a respeito dos preços e da situação do chocolate e da qualidade do que a respeito de entender o que realmente está por trás de tudo isso. E essa é uma ótima oportunidade para você começar a enxergar aquilo que Deus está te mostrando e começar a fazer um balanço aí a respeito desse novo tempo que se começa. Será que eu estou vivendo agora o ano aceitável do Senhor? Será que eu estou vivenciando aquilo que Deus tem preparado para mim? Ou será que eu ainda estou agarrado lá no meus alho poró e na cebola que os egípcios me dão?